tema genérico, tema específico, ideia homilética, ideia sermônica. A paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez ao Homilética para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o assunto tema genérico, tema específico, ideia homilética, ideia sermônica, um aspecto de você começar a discernir esses conceitos. Inclusive, hoje eu recebi aqui uma cópia do livro que fizemos para teste de escrita, de layout, de capa, que inclusive eu não devo aderir a essa capa degradê, tá vendo? Mas aqui está, já vamos fazer uso. Então, vamos começar com tema geral ou genérico. E lembrando que nós vamos estar entrando em um assunto que não é tão bem definido na homilética. Ou seja, você vai ouvir ou ler outros autores se manifestando de uma forma um pouco diferente, principalmente com relação a título, tema. E se você já leu muitos livros de homilética, você sabe que os próprios autores falam isso, que cada um chama de um jeito, mas o que mais importa, o que mais você precisa se apegar é com o conceito, tá bom? Então, para que fique um pouco mais claro, eu gosto de tratar como tema genérico ou tema geral, para não te confundir, tá joia? Porque não deixa de ser um tema, porém ainda não é aquele tema do qual o seu sermão já está pronto para ser pregado. Tudo bem? Então, tema geral ou genérico é quando nós temos, por exemplo, aqui algumas ilustrações que eu trago no livro. Olha só, algumas que eu demonstrei aqui no livro para vocês verem. Deixa eu colocar uma caneta aqui, deixa eu fazer o teste. Opa, ótimo. Deu certo, só estou apanhando ainda. Deixa eu configurar para não minimizar, ok. Ótimo. Pronto, é porque é a primeira vez. Vejamos bem então. Nós temos aqui tema geral ou genérico. Não que seja conhecido assim e falado e ensinado assim por todos. É uma forma que eu estou usando para não te confundir. Veja que aqui nós temos alguns temas que não deixam de ser temas. Por exemplo, talvez alguém vai dizer, olha, o meu tema nessa noite é fé, ou meu tema é esperança, ou eu vou falar sobre o amor, ou vou falar sobre a confiança, ou vamos meditar nessa noite sobre a palavra. Ou seja, não deixam de ser temas, porém não são temas específicos, não são temas que dão a direção para o pregador, não são temas que traz clareza para a direção que vai ser adotada na pregação. E aqui eu deixei alguns exemplos que estão aqui no livro: fé, esperança, amor, confiança, palavra de Deus, um assunto devocional ou um assunto da cruz. Mas perceba que aqui estes temas não estão delimitados, ok? Então esse é o tema geral ou genérico. Agora vamos ver um tema, assunto, tese ou ideia homilética, que já é algo mais específico. Por isso que aqui eu já tirei a palavra genérico ou geral. Já é de fato um tema para você anunciar para a igreja. Porém, cada homileta, cada autor vai demonstrar de um jeito. Por exemplo, existe autor que vai chamar de a grande ideia, outros vão chamar de o coração do sermão, alguns vão chamar de ideia homilética, outros de ideia sermônica, outros de tese, e assim vai só acrescentando. Por isso que eu coloquei aqui tanto tema, assunto, tese, ideia homilética, porque se depois você estiver estudando em um outro material, você vê esses assuntos com nome diferente, vai ficar mais fácil de você identificar. Ou se você já estiver estudado também, você vai saber que nós estamos falando próximos da mesma coisa. E aqui nós estamos, então, diante de um tema um pouco mais avançado.
Ou seja, continua sendo um tema, porém ele já está mais aprimorado, ele já caminhou mais, ele já está mais pronto para ser usado de fato como direção na pregação, ok? E aqui eu dei alguns exemplos, fruto daquelas mesmas palavras que acabei de mencionar. Por exemplo, nós tínhamos falado sobre fé, que a palavra fé somente, ela, embora seja um tema, é um tema genérico, um tema geral. Mas aqui ela já está em uma tese, em uma ideia homilética, em um tema específico, que poderia ser ali o tema que vai tanto nortear você, pregador, quanto vai ser útil para quem está ouvindo. Então, entenda a diferença. O tema, na verdade, ele é mais útil para você, pregador. Olha só, aqui está escrito assim, ó, as razões da fé dos cristãos. Observe que você não vai falar qualquer coisa sobre a fé, mas que você vai falar sobre as razões. Aqui você tem até a palavra-chave já. As razões da fé dos cristãos. Veja que é um tema bem delimitado já tem sua palavra-chave, ou seja, o seu primeiro tópico vai ser a primeira razão da fé dos cristãos. E se for ali um sermão temático, o seu texto base poderia ser aquele que diz o seguinte, que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa esperança. Se não me engano, está em 1 de Pedro, ok? E veja bem, razões da fé. Então, primeira razão. Aí você vai ali buscar na palavra de Deus as razões, ok? Aí, com relação à esperança, olha só. Aqui eu coloquei motivos para ter esperança. Observe que motivos para ter esperança. Então, o nosso palavra lá no exemplo anterior é só esperança. Tudo bem que todo mundo sabe que esperança é esperar algo, é acreditar em algo, é confiar, é esperar, é ter paciência, é acreditar que vai acontecer. Mas não dá para saber a direção que estaria sendo tomada. Por isso que esperança é uma palavra genérica, é uma palavra geral. Mas agora nós estamos diante dos motivos para ter esperança. Motivos para ter esperança. Então, temos até a palavra-chave aqui, já que ajudaria muito o pregador. Motivos. Então, a primeira divisão do sermão seria um motivo. A segunda divisão seria o segundo motivo. A terceira divisão seria o terceiro motivo. E à luz das Sagradas Escrituras você encontraria diversos motivos. Por exemplo, poderia ser um dos motivos para ter esperança, porque Deus não é homem para que minta, ok? Nem para que se arrependa. Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeu. Ou seja, você poderia procurar qualquer motivo para ter esperança. Por exemplo, você pode dizer, assim como Jesus, lá em Atos, vai dizer, né, assim como Jesus falando para os seus discípulos, assim como vocês viram o Filho do Homem subir nas nuvens, vocês o verão descendo. Então é um motivo de esperança, porque é certo que Jesus vem. Outro motivo de esperança, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. Então existe 1 milhão de motivos aí para você ter esperança. E dá para saber já a direção do sermão, ok? E assim vai seguindo a lista. Eu vou parar por aqui. Eu acredito que você já entendeu a diferença entre tema genérico e tema específico, que é uma tese que você quer defender já, tá bom? O título do sermão é algo que, para ser sincero, eu até gostaria de poupá-los desse desgaste. Via de regra, você que está começando no ministério, você não vai usar isso. Porque, na verdade, se você usar título, você vai estar usando na função de tema. Então, ou você usa título ou usa tema. Você dificilmente usaria título e tema. Isso é muito usado quando você vai fazer uma propaganda, quando vai ser anunciado antes. Aí sim faz mais sentido ter o tema e ter o título.
O título normalmente é algo mais chamativo. Por exemplo, no verso anterior, coloquei assim, um exemplo de tema: motivos para ter esperança. O título poderia ser Uma Esperança Extraordinária, ou A Maravilhosa Esperança, o extraordinário de se esperar. Você viu que minha ideia não tá boa para criar um título aqui na hora, né? Mas o título, ele é chamativo. É algo para ser chamativo. E é curto, é simples, e não dá para saber qual é a direção do sermão. Por exemplo, ao eu dizer A Maravilhosa Esperança. Qual maravilhosa esperança? Será que ele está falando da vinda de Cristo? Será que ele vai falar da salvação? Mas se por outro lado eu tivesse dito motivos para ter esperança, ele vai falar sobre os motivos para ter esperança. Perceba que o tema dá direção do sermão, o título não necessariamente, ok? Aí que eu coloquei alguns exemplos no livro. A maioria deles foi tirado do autor James Braga. Eu não quis fazer opinião própria aqui, porque é algo muito controverso, e para não escandalizar alguns irmãos, eu preferi usar aqui exemplos de uma homileta que seria praticamente incontestável por ser uma grande referência. Olha só esse primeiro exemplo. Título: O Melhor Amigo. Tema: Jesus, nosso melhor amigo. Veja que o título é O Melhor Amigo. Quem é o melhor amigo? Se eu te dissesse, hoje eu vou pregar sobre o melhor amigo, e eu fazer o quê? Alguns vão, quem é esse melhor amigo? Será que eu estou pensando quem é? Aí tem alguns que gostam de mais, vai falar, será que vai falar do cachorro? Será que ele vai falar do pai? Será que ele vai falar da mãe? Isso gera algo na cabeça das pessoas, sabe que vai ter a ver com amigo, mas não sabe o que e nem quem. Mas quando o tema apresenta Jesus, nosso melhor amigo, o tema já dá para saber do que vai falar. Vai falar de Jesus como nosso melhor amigo, ok? Agora vamos para um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui uns 3 de uma vez. Olha só, esse é exemplo 2 aqui, ó. Título: O fariseu ontem e hoje. Até que esse título já deu para ter uma noção do que se trata, ok? Mas não necessariamente. Tema: aspectos. Olha que o tema tem uma palavra-chave aqui: aspectos do farisaísmo vistos no caráter do irmão mais velho. Parece que nós já sabemos até qual vai ser o texto. Dá para saber características do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. É lógico que é o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Na verdade, era o outro filho pródigo, que estava perdido dentro de casa, ok? Que é o que está sendo relatado lá na parábola da dracma perdida. Perdido dentro de casa. É o religioso que Jesus estava respondendo naquele momento. Mas perceba que o tema foi muito mais específico, aspectos. Já sabe até que sua primeira divisão do sermão vai falar do primeiro aspecto, segunda divisão sobre o segundo aspecto, terceira divisão sobre o terceiro aspecto. Ou seja, já dá para saber até qual é a transição para sair da introdução para ir para o corpo do sermão. Ok? Porque vai falar o quê? De aspectos do farisaísmo vistos no caráter do irmão mais velho. Observe que é muito mais específico, o tema é mais específico, é mais delimitado. Sabe-se que vai falar de aspectos, sabe que é aspectos do farisaísmo e ainda sabe que é olhando isso no caráter do irmão mais velho. Então é muito bem delimitado, muito bem específico. Já o título é O Fariseu Ontem e Hoje. Não dá para você saber qual texto, qual vai ser o exemplo. Então, um incógnito aí, ok? Agora, olha esse exemplo número 3. Título: O Salmo do Contentamento. Aí, talvez, se você já ouviu uma pregação, ou se você já conhece o Salmo do Contentamento, já vai, te dar ali uma direção. Mas, via de regra, para a igreja, não vai ter esse efeito dessa maneira. Agora, olha o tema. As bases do contentamento das ovelhas do Senhor. Olha só, vocês estão percebendo que ele é tão específico que ele já está com a palavra-chave incluída?
palavra-chave aqui já está incluída. Você já sabe como vai ser as divisões do sermão antes dele ser feito? Olha só, as bases. Então, a primeira base que o Salmo 23 nos apresenta quanto ao contentamento das ovelhas é. A segunda base que o Salmo 23 nos apresenta sobre o contentamento do Senhor é. Então já tem as divisões, já tem a transição para mudar de tópico, tudo porque o tema está delimitado. Agora o título é o Salmo do Contentamento. Poderia ser só assim, contentem-se, ou o maravilhoso contentamento em Deus. Não daria para saber do que se trata, onde que vai estar, ok? Agora, olha o exemplo de número 4. Título: Andando em amor. Tudo bem que você já sabe que é andar e em amor. Mas vamos ver o tema. Uma disposição verdadeiramente cristã. Aqui o tema não seguiu aquela ideia da palavra-chave incluída, mas nós já sabemos que tem a ver com a disposição verdadeiramente cristã. E aqui disposição talvez vai estar próximo ali da palavra-chave. Não quer dizer, neste caso aqui, que o primeiro tópico seria primeira disposição. Não necessariamente, porque aqui não está assim disposições do verdadeiro cristão. Se fosse disposições do verdadeiro cristão, então o primeiro tópico seria uma disposição, o segundo outra disposição e assim por diante. Estou sempre mencionando esse detalhe, porque isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Aprendam sobre isso, principalmente se você tem dificuldade de organizar as ideias, de fazer o seu sermão de uma forma organizada, que as pessoas que vão te ouvir vai saber que você estava tratando daquele assunto, você estava tratando daquele tema, qual foi sua direção. Isso ajuda muito você, pregador, e quem está te ouvindo, para que a pessoa não vá para casa perdendo o tempo de ter te ouvido, ok? Amém? Espero que você tenha compreendido aqui, neste momento, principalmente a diferença entre tema genérico e tema específico, que é uma tese, que é uma defesa, que é uma direção que você tem. Eu aproveitei e observei ali com você as palavras-chave para já estar te ajudando em algo que vai ser essencial, mas nem era o foco do momento. Eu só aproveitei ali. E também com relação ao título, não é tão importante quanto ao tema, tá bom? Porque o título é mais para embelezar ali o seu sermão, para anunciar e para ser chamativo. E o tema, ele sempre fica claro na introdução. O título, às vezes, se você quiser, você precisa anunciar, porque o tema ele já vai ficar claro. Por exemplo, nós tínhamos visto aqui, deixa eu pegar um aqui só para você ver, aspectos do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. Como que isso aconteceria na introdução do sermão? Após a pessoa terminar a introdução, ela iria falar aproximadamente assim: por isso, irmãos, nessa noite, ou com base neste texto, irmãos, nessa noite nós vamos ver os aspectos do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho deste texto que nós acabamos de ler. E o primeiro aspecto que eu observo neste texto, ou primeiro aspecto que o texto nos apresenta o primeiro aspecto observado no irmão mais velho aqui, que retrata o farisaísmo, percebam que o tema, você não precisaria falar, o meu tema é aspectos do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. Mesmo sem você dizer, só de você fazer o sermão elaborado, o tema é claro. Você não precisa falar, o meu tema é. Agora, se você quisesse anunciar o título, aí você teria que anunciar. Ninguém ia sair daqui sabendo que você ia falar assim, o fariseu ontem e hoje. A não ser que você use essa frase como um chiclete, como frase para grudar na mente das pessoas. A não ser que você repita essa palavra toda hora. Porque em nenhum momento você vai ficar falando o fariseu ontem e hoje. A não ser que seja propósito. Agora, aspectos do farisaísmo, toda hora você vai estar falando. Por quê? O seu sermão é isso.
Toda hora você vai estar dizendo assim, outro aspecto que eu vejo, ou este texto nos apresenta um outro aspecto. E observa que o aspecto de um fariseu no irmão mais velho, por mais que você não anunciou, todo mundo sabe o seu tema. Mas o seu título, o fariseu ontem e hoje, eles não vão saber. Por isso que se você quiser, você pode anunciar o título, se você quiser. Mas lembrando que você não vai falar assim, olha, irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Nessa noite eu vou pregar com o título O Fariseu Ontem e Hoje. E o meu tema é aspectos do farisaísmo visto no caráter do irmão mais velho. Hã? A igreja fala, peraí, vai falar sobre o aspecto ou sobre o... A igreja não vai entender. Se nem os estudantes de homilética conseguem ter um bom discernimento entre título e tema, imagine a igreja. Então você nunca vai fazer isso, tá bom? Você, se for anunciar, vai anunciar o título ou vai anunciar o tema. Agora, se você fizer o sermão bem feito, você não precisa anunciar nenhum dos dois. E todo mundo vai saber do que você estava falando. Só que se você pedir à igreja para escrever o seu tema, ela não vai escrever certinho com suas palavras do jeitinho que você pensou, não. Digamos que você pregou esse sermão sem falar qual que é seu tema, sem falar qual que é o seu título. Aí você fala assim, irmãos, qual foi o tema que eu preguei? Alguns vão falar assim, você pregou sobre o irmão mais velho e o fariseu. Tem alguns que vão falar assim, você pregou sobre o fariseu visto no irmão mais velho. Eles não vão conseguir desenhar as palavras do jeito que você escreveu, mas eles vão saber a ideia perfeita que você quis, que era observar o aspecto do farisaísmo lá na descrição do irmão mais velho. Ok? Essa é a função do tema. Te dirigir no sermão de tal modo que quem te ouvir vai saber do que você está falando, mesmo se você não anunciar nem uma palavra. Porque o seu tema toda hora vai estar florescendo no seu sermão. Ok? Quando você chegar lá na conclusão, você vai dizer, por exemplo, irmãos, nós vimos nessa noite os aspectos do farisaísmo observados no irmão mais velho. Às vezes você vai fazer uma aplicação ou ali algum apelo e você talvez vai dizer, por exemplo, assim, muitos de nós estamos aqui dentro da igreja, congregando, buscando o Senhor, mas nós estamos tendo características de um fariseu, algo que não é agradável a Deus e que não produz bons frutos. Mas que nessa noite, ao observar estes erros dos fariseus, observados à luz da descrição do irmão mais velho, que nós possamos observar em nós essas falhas e evitá-las. Ok? Então, deu para você entender como que o tema fica claro o tempo inteiro. O título não. O título, se você quiser que o povo saiba, ou você anuncia o título, ou isso vai estar, por exemplo, anunciado. A igreja tem jornal, vai estar lá o título. Se for um vídeo que você gravou, vai ter lá o banner com o título, ou na descrição do próprio título, ou no banner. Então, vai ter ali seu local específico, ok? Mas o tema, sim, a igreja vai saber. O título, se você quiser que ela saiba, você precisa dizer, ou toda hora ficar dizendo. Por exemplo, você poderia toda hora falar assim, este é o fariseu ontem e hoje. Aí você está lá no meio do sermão, irmãos, muitas vezes, nós não agimos assim. Esse é o fariseu ontem e hoje. Ou seja, você vai ter que ficar usando isso como uma frase chiclete para todo mundo sair dali, olha para o outro e fala assim, ô fariseu ontem e hoje. Fariseu ontem e hoje. Aí sim, vai ficar na cabeça, vai ficar na memória. Tá bom? Mas o tema, sem você dizer, a igreja vai saber. Eu espero que nunca mais você pregue um sermão sem tema. Ainda que não vá dizer ele, mas você precisa saber qual que é o tema. Sobre o que você vai pregar. É o teste das 3 horas da manhã. Se alguém te acordar às 3 horas da manhã e te dizer sobre o que você vai pregar hoje, se você ficar enrolando, vou falar sobre o fariseu, vou falar também sobre o irmão mais velho, do filho pródigo, e eu vou mostrar ali como que é, né? O fariseu é errado, Deus não gosta do fariseu, não. Muitas vezes nós também é igual fariseu. Você está enrolando. Agora, imagina a pessoa te acorda e fala, não, eu vou pregar sobre os aspectos do fariseu vistos no irmão mais velho.
do filho pródigo. Você sabe sobre o que você vai pregar? Então a igreja vai saber também. Vamos orar? Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um, de cada homem, de cada mulher. Que o Senhor nos dê direção, ó Deus, toda vez que formos pregar, que a Tua palavra nos direcione, que nós tenhamos a direção do Senhor, que nós saibamos, ó Deus, organizar o sermão, estruturá-lo, de uma maneira, ó Deus, não para trazer glória para nós, mas trazer glória para a Tua palavra, trazer glória para o Senhor, porque é tudo sobre Ti, ó Deus, é tudo sobre a Tua palavra. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te vejo na próxima aula, se Deus quiser.